Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo, mais um encontro nosso de Psis e vocês que estão aí do outro lado acompanhando este trabalho que nós estamos fazendo. Eu sou Fernanda Minella, psicóloga da Secretaria de Educação. Estou hoje com as minhas colegas e amigas muito queridas, a Luciane Bado e Simone Ribas. Hoje viemos dar continuidade às ações que derivam do projeto de saúde mental dos profissionais da Rede Municipal de Educação. E o assunto hoje é um pouco mais prático, de orientações e dicas sobre o nosso bem-estar emocional. Vamos começar então? Luciane, por favor, compartilhe um pouquinho com a gente o que tu pensou de trazer para a gente hoje. Uma das coisas, que a gente pode pensar e que a gente tem ouvido muito é a importância do autocuidado. No momento assim que a gente está passando de ansiedade, de crise. E autocuidado, na verdade, é um conceito muito amplo, porque a gente geralmente associa com coisas de beleza, assim, a gente poder cuidar do cabelo, da pele, do corpo. E sim, é tudo isso, mas não é só isso, Assim, é importante a gente ter essa questão do autocuidado com a nossa saúde mental, com os nossos sentimentos. É importante cuidar do que a gente sente. Então, assim, eu daria como dicas nesse momento de a gente poder olhar, cada um olhar para si, ver as coisas que sabe fazer bem, que consegue fazer bem, se apegar nisso, porque é um momento de muita incerteza e que a gente fica muito se comparando, se compara com os outros, está todo mundo aprendendo. E aí, até o nosso primeiro vídeo que a gente está fazendo, segundo hoje, mas assim, também a gente está aprendendo e a gente às vezes pega e se compara com aquele que já fez vários vídeos. Então, da gente poder se olhar e ver que a gente está fazendo alguma coisa dentro do que a gente consegue, dentro dos nossos limites. E bom, a gente vai descobrir algumas potencialidades, a gente vai descobrir algumas coisas que a gente não faz tão bem e a gente poder lidar com isso. Então é importante a gente olhar para a gente, não ficar sempre olhando a grama do vizinho, que sempre é mais verde. A gente vê às vezes a questão nas redes sociais, que as pessoas colocam ali, que estão fazendo yoga, meditação, comidas novas, que estão dando conta do estudo dos filhos, e daqui a pouco tu olha aquilo ali que está ali naquela rede social e tu pensa, nossa, eu não estou fazendo nada disso, ou não estou fazendo tudo isso, então eu não sou bom o suficiente, E isso é uma coisa que mina a nossa autoestima, A gente, alguma pessoa, agora eu não sei, eu não lembro dizer o nome, que falou isso, que a gente não deve comparar, a nossa vida, os nossos bastidores com o palco dos outros. Que o que vai para a rede social é o palco, Aquilo que as pessoas querem mostrar, aquilo que está dando certo. Muito poucas pessoas colocam na rede social que não dá certo. Então, são coisas que a gente pode usar para se cuidar, para se preservar. E até linkando um pouco com o que o Vinícius já falou no outro vídeo, essa questão hoje do ensino do jeito como está, das aulas, dos professores fazerem vídeos, ou mesmo as aulas pelo computador, as aulas síncronas, é muito diferente, E é diferente. O professor tem aquela coisa, nossas profissões, todos nós trabalhadores da educação, a gente tem a questão do relacionamento, do olho no olho, a gente se nutre, está todo mundo morrendo de saudade da escola, A gente fala que os alunos estão morrendo de saudade das escolas, todos nós estamos, E no momento que essa relação fica mediada por um computador, por uma máquina, isso interfere, Interfere no jeito como a gente se sente. E a gente tem ouvido muito, eu converso com as gurias, assim, a gente troca, que muitos professores estão sentindo muito esse impacto de estar, por exemplo, mandando atividades, postando vídeos, estão se desdobrando para fazer uma aula e tem muito pouco retorno, ou não tem retorno das famílias. E isso, dependendo do jeito como a gente encara, isso vai trazer sofrimento, mais ou menos, Porque muito do nosso trabalho, ele é recíproco, a gente dá e a gente recebe, Mas nesse momento, a sensação é de que a gente só está dando, só está enviando, só está fornecendo. E o retorno está sendo pouco, bem menos do que a gente gostaria, Isso para todos os profissionais da educação. Então,
a gente tem que pensar, né, que a nossa autoestima ela não pode estar vinculada só a esse retorno, né? Tem muitos professores em sofrimento porque estão achando que, será que meu trabalho não está bom? Será que não está bom o suficiente? O que mais que eu preciso fazer? E tem planejamentos ótimos, né? Tem vídeos ótimos, tem ideias ótimas. Só que quando a gente não tem essa troca, a gente não sabe o que está acontecendo, né? E tem muita questão da autocrítica, da cobrança. Claro que tem a cobrança, às vezes, que é externa também, que a gente, né, sente. Mas tem muito dessa cobrança interna do será que eu não estou fazendo uma aula suficientemente boa ou agradável para o meu aluno? Né? Então, assim, vamos pensar que outras coisas que a gente pode ter também para melhorar a nossa autoestima, que não dependa só do trabalho também. Né? Que, claro, nesse momento está mais difícil da gente não poder, né, sair, não ter outras diversões, né, fora de casa, mas é um momento que a gente pode pensar, né, que outras fontes de prazer que a gente pode ter na vida, né, de alegria e de autoestima que não seja simplesmente só a resposta, né, dos outros. Assim. Exatamente, Lu. Eu acredito que o que tu pôde trazer para nós, essa reflexão sobre a autoestima, sobre, né, e que pilares que a gente tem que sustenta a nossa ponte, né, que o trabalho deveria ser um deles. A gente sabe que é um pilar bastante robusto e que ajuda a sustentar bastante, né, a nossa ponte, mas que ele não seja o único e a gente realmente precisa, de fato, olhar para isso. Eu brinco assim de não colocar todos os ovos numa cesta só, porque se acontece alguma coisa com aquela cesta, cai todos e a gente perde tudo, né? Então a gente precisa sim achar alguma forma de poder dosar, né, entre relacionamento, né, amizades, espiritualidade, enfim, outras formas que a gente possa trazer um pouco mais de satisfação para o nosso dia a dia. O que tu pensa sobre isso, Simone? Eu acredito, concordo plenamente com tudo que vocês disseram e estamos passando por um momento de profunda de reflexão como seres humanos. Este momento de pandemia, de quarentena, que nos obriga, de certa forma, a estarmos mais conosco mesmo, faz com que a gente tenha que pensar em coisas que a gente jogava para baixo do tapete, né? Porque nós tínhamos uma rotina que eu brinco com algumas pessoas, muitas vezes alucinante. As pessoas não pensavam, né? Trabalhavam 60 horas, 40 horas, viviam quando dava tempo, né? Muitas pessoas não tinham lazer e parecia que estava tudo bem. Muitas pessoas faziam do trabalho a sua única, o seu único objetivo de vida, muitas vezes. E no momento que a gente para e vê que nós temos vida, sim, além do trabalho, nós temos que parar e pensar quem somos nós, de fato. Parece um tanto filosófico, mas não é, né? Nós precisamos pensar, e os nossos pensamentos também são fontes de algumas angústias, porque se a gente estava tão embutida nesse trabalho, tão direcionada para esses trabalhos, será que a gente pensava o que nos afligia? Será que a gente pensava nas nossas relações de trabalho, de relações familiares, ou mesmo no nosso lazer? E eu gosto muito de uma coisa que há muito tempo eu vejo pela internet, que dizia que as pessoas esperavam demais pela sexta-feira, demais pelo final do mês, demais pelo final do ano, e sempre naquela busca de algo que fizesse com que elas estivessem livres do trabalho, né? Ou as pessoas chegavam domingo e diziam assim, amanhã tem que trabalhar. E agora nós estamos tendo que viver um outro contexto, onde a gente não tem isso. E a gente tem mais tempo para viver conosco mesmo, obviamente que com bastante trabalho, porque nós estamos com uma outra rotina de trabalho, mas estamos justamente reclamando de estar em casa.
Ou seja, o ser humano é extremamente, às vezes, indeciso a respeito do que pensa da sua vida, né? Ou incoerente, seria a palavra melhor. Porque a gente quer uma coisa e quando essa coisa vem por outro motivo que não pelo que a gente esperou, né? Mas por força de uma pandemia que ninguém nunca estaria preparado, nós nos deparamos com pensamentos tais como: e agora o que eu faço da minha vida? Eu não quero essa vida, mas é essa vida que eu tenho. E isso resulta em emoções que vão de extremos, né? Estamos dicotômicos, como eu costumo dizer, é o tudo ou nada, ou eu estou muito bem ou eu estou muito mal. E precisamos parar para pensar nisso. O que nós estaremos fazendo com a nossa saúde mental se não nos debruçarmos para pensarmos sobre o que a gente vai fazer com tudo isso? Nós não temos como mais jogar para baixo do tapete. O tapete foi levantado. E agora? Precisamos sim, né, como dissemos no vídeo anterior, abraçarmos as nossas vulnerabilidades. E não é nenhum problema termos vulnerabilidades. E vamos então aprender a como lidar com cada coisa. Não pegar tudo de uma vez só e querer resolver tudo de uma vez só. E poder pedir ajuda quando a gente não estiver conseguindo. Ou procurar um profissional da saúde mental, ou procurar um amigo, ou procurar um colega, de acordo com a sua dificuldade. Mas precisamos sim pensarmos que se as nossas emoções estão tão descompensadas, por trás das nossas emoções tem pensamentos que estão descompensados e muitas vezes são pensamentos distorcidos, porque daqui a pouco eu estou dizendo assim, tá tudo uma droga. Então eu estou tendo um pensamento que a gente chama de pensamento catastrófico. E se eu estou tendo aquele pensamento catastrófico, que impacto esse pensamento catastrófico tem na minha emoção? Eu não vou ter uma emoção boa. E muitas vezes eu digo até para os meus pacientes, às vezes a gente quer um resultado X, mas a gente está fazendo uma coisa extremamente oposta. Então, o que eu quero? Eu quero melhorar? Bom, para eu melhorar, eu preciso ter algumas ações. E eu gostaria nós vamos nesse nosso bate-papo, daqui a pouco listar algumas ações, mas eu não sei se vocês querem falar alguma coisa que vocês lembraram. Eu lembrei uma coisa, né, eu vi tu falando isso do pensamento dicotômico, do 880, né, que ou então tá tudo ruim, ou então a gente vê na internet também, nas redes sociais, aquela coisa dos good vibes, né, que parece que então tá tudo bom e tá, é um momento de transformação, e na verdade não é nenhum nem outro, né, a gente pode ter sentimentos totalmente diferentes no mesmo momento, inclusive, no mesmo dia, sobre a mesma situação, né, a gente pode estar vendo a situação que está difícil, né, não negar nada que está acontecendo, a gente pode sofrer, pode chorar, mas a gente pode também ter coisas que nos alegram, né, e coisas que a gente pode perceber que sim, que são boas na nossa vida, porque senão parece até que tem gente que se sente culpada de ter alguma coisa boa nesse momento, porque não pode ter nada bom, porque está todo mundo ruim. Né? Então, eu até costumo dizer, eu costumo dizer que eu tive um tempo desse momento de quarentena que eu ficava até constrangida de dizer que eu estava bem. Porque as pessoas dizem assim, mas como é que tu pode estar bem com tudo isso? Gente, mas eu trabalhei para isso. Eu trabalhei o meu emocional, a minha parte espiritual há muito tempo para poder estar bem, né? Mas não teve um momento que eu não tivesse angústia, não teve um momento que eu não tivesse medo. Tive sim, mas estou tendo recursos, e não é só porque eu sou psicóloga que eu tenho esses recursos, mas porque como pessoa eu fui buscar esses recursos. E eu acho que isso é extremamente importante. Cada um vai ter os seus recursos,
porque cada um tem uma vida totalmente diferente, né, do outro. Eu acredito que a gente está falando bastante também da flexibilidade, né? E quando a gente fala sobre tanto inteligência emocional, a gente fala sobre saúde das emoções, saúde mental, a gente está falando na perspectiva de que a gente possa transitar, de alguma forma, nessas polaridades, né? Nesse espectro, então, todo, né, dos sentimentos mais desconfortáveis até os mais nobres, digamos assim, e que a gente possa entender que nós podemos senti-los e que nós podemos ter alguns pensamentos que não necessariamente a gente vai atuar, né? Alguns pensamentos, algumas fantasias até que a gente às vezes nutre, mas que a gente precisa entender que a gente pode transitar, e o que preocupa é quando a gente talvez fique muito cristalizado numa polaridade do tá tudo muito, muito, muito ruim, eu não consigo ver nenhuma satisfação em nada, e do não, da negação, né, que está tudo muito bem, nada de ruim está acontecendo, é a vida que segue, vamos lá, né? Então acho que a gente precisa também pensar bastante sobre a necessidade da nossa flexibilidade mental e emocional. Então, uma outra questão que eu acho que é super importante a gente abordar, né, gurias, é a questão da reatividade. A gente tem que ficar muito atento. As nossas emoções, elas estão muito exacerbadas. E a todo momento a gente vê que as pessoas olham as redes sociais e daqui a pouco brigam por causa de política, ou porque vem notícias que as faz ficar pensando em coisas extremamente negativas, e isso tudo faz pensar assim, vamos cuidar de não sermos tão reativos e procurarmos a nossa saúde mental, procurarmos ver, mas que coisas boas que eu posso trazer, né? O que eu posso buscar? E aí eu gosto muito de destacar assim, as rotinas de autocuidado, né? Pensar que um chá quentinho no sol, depois do meio-dia, coisa boa, é algo assim tão simples, mas a gente sabe que a vitamina D é extremamente importante para as nossas defesas. E a gente sabe que tem muitas pessoas que estão apresentando déficit de vitamina D, porque foi dito para a gente ficar em casa, mas não foi dito que a gente não deveria ir para o sol. E a gente não está indo para o sol. E a gente pode sim ir para o sol. A gente pode, se a gente mora num apartamento, a gente senta bem pertinho da janela e pega um solzinho. Se a gente mora em casa, vamos sentar no pátio. Em algum momento, uma meia hora que a gente sente, isto faz muito bem. Isso não é uma coisa da minha cabeça, são os cientistas que estudam para isso que dizem, né? O chazinho, né? O chá tem uma coisa reconfortante. Eu estou tomando um chazinho ou mesmo um café e é uma coisa que parece que nos aquece a alma, né? A sopa, os caldos. Os caldos, exatamente. E daqui a pouco colocar uma música gostosa para ouvir. Eu tenho dito para os meus pacientes colocarem música até na hora de tomar banho, né? Porque a música calma. Colocar música, um cheiro, né? Algum cheiro que seja gostoso, que possa colocar na casa, que possa colocar na hora do banho. São várias coisinhas que a gente pode fazer, né? Eu não sei se tu lembrou de alguma coisa, mas eu tenho várias. Assim. Eu lembrei de um relato de uma professora, numa das reuniões que eu estava, e ela falou muito do que se perdeu com os anos, um pouco da capacidade de contemplação das pessoas, né? Dessa possibilidade da gente apenas observar e curtir algo, né? E aí a gente pensa muito nas artes, né? E nos nossos sentidos, né? De que forma que a gente pode estimular os nossos sentidos de uma forma agradável, que nos traga prazer, desde comendo então alguma coisa gostosa, desde um toque, uma massagem, passar, né, um creme, sentir cheiros agradáveis. Aí vem a questão também da música, dançar, se movimentar, um exercício, uma meditação, enfim. Então essas práticas também de contemplação,
é algo que a gente precisa, a gente está se pegando a necessidade da gente conseguir resgatar isso e também poder passar isso de alguma forma até para as crianças e para os adolescentes, que muitas vezes estão bastante desconectados, né, dessas capacidades, enfim. Então, realmente é muito importante a gente poder falar de formas bem práticas, né, gente, porque também é tão pessoal o que agrada uma pessoa, o que faz bem para um, o que desagrada o outro. É realmente o momento da gente conseguir se olhar, se conectar, entender o que para mim faz sentido, o que para mim, do que eu gosto, como é que eu volto a me equilibrar, como é que eu funciono, né? Como é que eu funciono sob estresse, como é que eu funciono quando eu estou de boa. Então é isso, né? É muito aprendizado em relação a gente mesmo. Então aqui a gente está pensando possibilidades, muitas possibilidades, mas cada um de vocês que está aí, que está nos assistindo, é uma tarefa bem pessoal de vocês pensarem o que faz sentido para vocês de tudo que a gente está trazendo aqui, né? Com certeza. E eu também colocaria a questão de descobrir até um hobby. Tem muitas pessoas descobrindo várias coisas, descobrindo algo até que ficou para trás, que a pessoa já fazia. Né? Eu vejo pessoas relatando que gostavam de escrever, né? E a gente sabe o quanto que isso tem um impacto super bom para o nosso cérebro, né? Quando a gente escreve, até de repente escrever metas, né? Metas, eu quero ter uma rotina assim, assim, assim. Ou uma coisa que eu tenho falado tanto para os professores das escolas, quanto para os meus pacientes, né, que é o diário de gratidão. Os neurocientistas descobriram que se tu escreveres por 30 dias, mas tem que escrever mesmo, 3 coisas às quais tu és grata e depois ainda escrever o porquê que tu é grata, né? Então, por exemplo, eu sou grata por hoje estar aqui com vocês. Neste momento, por que eu sou grata? Porque eu estou aprendendo e eu estou podendo levar este relato para as pessoas que neste momento precisam. Então, isto é gratidão mesmo. E ao final desses 30 dias, né, eu tenho o meu diário de gratidão, que já faz mais de 30 dias, mas realmente foi uma das coisas que eu resolvi colocar em prática neste momento de quarentena. Eu tenho lá o meu caderninho de gratidão, que toda noite eu pego e eu escrevo. E se eu não escrevo numa noite, por algum motivo, no dia seguinte eu vou lá e escrevo do dia anterior e dessa noite, né, daquele dia. Uma coisa que eu fiquei pensando, assim, né, que quem está nos assistindo, pode ter gente que está pensando, eu descobri ou redescobri alguma coisa que eu gostava, enfim, vou pensar sobre isso. Mas também pode ter aquelas pessoas que dizem, mas eu não sei, eu não estou assim agora conseguindo pensar em nada, eu não estou conseguindo descobrir nada, eu estou meio no modo sobrevivência, estou dando conta do que dá. E eu acho que isso também é importante de a gente acolher, né? Porque a gente está aqui dando dicas e isso vai servir para algumas pessoas e outras pessoas vão sentir assim, mas eu não estou nessa sintonia agora. Eu estou fazendo o que dá, estou vivendo e ok. Eu acho que isso também é a gente se permitir, né, se cuidar e dizer que tudo bem a gente não está se sentindo bem agora, tudo bem a gente não está com a energia que a gente tinha, né? O nosso melhor agora não é o mesmo nosso melhor de antes. Então também poder se dar esse cuidado, né, esse perdão por não estar fazendo tudo que, né, seria o ideal, ou que a gente está dizendo, ou que as pessoas estão dizendo, ou que a mídia, né, que a mídia diz. Então, ok, tudo bem, né? Se não é o teu caso, aceita, né? Acolhe. Isso também é saúde mental, a gente acolher que a gente não está no momento, né, de tentar alguma outra coisa. Ou que faz parte da nossa vulnerabilidade. Exato. Que falávamos no vídeo anterior. Isso aí. Bom, gente, então também já nos encaminhando aqui para a finaleira do nosso bate-papo de hoje,
Eu preciso, senão não seria eu se eu não falasse sobre o mindfulness, né? Porque agora eu sinto que eu estou falando e pensando tanto sobre isso, mas acho que vale a pena a gente também comentar rapidamente aqui para vocês. É uma técnica que possibilita, digamos, a gente poder começar a contemplar, de alguma forma, a gente está falando também sobre contemplação, contemplar mais o nosso momento aqui e agora de vida. De que forma? Realmente ativando a nossa capacidade da nossa atenção plena ao momento presente. De que forma que a gente pode fazer isso? Se a gente conseguir, no nosso dia a dia, em algum momento, ancorar a nossa atenção em, por exemplo, na nossa respiração natural. Eu achei interessante essa prática do mindfulness, que em inglês quer dizer atenção plena, o termo, porque ele não coloca uma obrigatoriedade de que a gente precisa relaxar ou de que a gente não pode pensar em nada, porque às vezes a gente tem aquela ideia de que a meditação é muito difícil, porque é difícil eu parar de pensar, eu penso demais. Todo mundo pensa, né? Nossa mente, esse é o papel dela, ela pensa mesmo. Mas a gente pode sim redirecionar a nossa atenção para a nossa respiração, por exemplo, e simplesmente que a gente possa aprender a observá-la, sem tentar alterar o ritmo dela, sem tentar deixá-la mais profunda, apenas observando o nosso ritmo natural de respiração. E da mesma forma a gente pode começar a expandir isso, de perceber o nosso corpo, perceber os nossos sons internos, perceber os nossos sentidos, a nossa temperatura, perceber o que a gente sente na nossa pele. A gente pode também contemplar a natureza. Se eu olhar uma planta, se eu olhar o céu, eu não vou ter uma necessidade de controlar isto. Eu não vou ter uma necessidade de mudar, ou de analisar, ou de julgar a natureza. A gente simplesmente olha e contempla. Então, é um exercício que a gente pode sim tentar fazer, colocar mais na nossa rotina, na nossa semana, quem sabe no nosso dia a dia, e que eu acredito que de fato pode nos ajudar bastante a gente tentar tirar o foco do nosso pensamento, que às vezes está tão lá na frente e às vezes está tão lá atrás. Então lá na frente às vezes nos traz ansiedade, lá atrás pode nos trazer uma nostalgia ou às vezes até um sentimento assim de mais tristeza ou até de depressão. Então se a gente fizer o exercício de se focar, pelo menos no momento do dia, no nosso aqui e agora, com certeza você vai estar fazendo muito pela sua saúde mental. Certo? Fica aí uma dica também, uma além das outras que hoje a gente pôde conversar aqui. Eu realmente agradeço muito esse momento de aprendizado, de troca com as minhas amigas e colegas de trabalho, com quem eu tenho o privilégio de trabalhar. E esperamos, né, meninas, de todo o coração, que esse momento faça sentido para você e que você tenha aprendido algo de valor nessa nossa conversa de hoje. Certo? Muito obrigada, Fê, muito obrigada, Lu. Nós nos sentimos muito privilegiadas de fazer parte deste momento e de poder levar um pouquinho do nosso conhecimento para vocês, porque o conhecimento ele não é nada se ele não é dividido. E gostamos muito de dividir nosso conhecimento, já fazemos isso há tantos anos. E que bom que a gente tem essa oportunidade agora. E o trabalho, né, da psicologia escolar que a gente desenvolve, muitas vezes a gente acaba não aparecendo, né? E a gente acaba não conseguindo atingir um número tão grande de pessoas quanto a gente gostaria. E no fim, ironicamente, nesse momento agora, de pandemia, a gente está conseguindo atingir um número maior de pessoas com o nosso trabalho, né? Então, também tem esse outro lado. Isso aí, gente. Vamos seguir daqui, então, pensando com muito carinho no próximo momento, na próxima conversa. Se cuidem, fiquem bem, se protejam e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau.